Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e ao meu canal. Meu nome é André Tarifa e estamos aqui hoje, eu e você que está assistindo esse vídeo, para lermos, aprendermos um tanto mais sobre este livro aqui, o que é o Espiritismo, logo sobre um pouco mais sobre a doutrina espírita, com o codificador, o mestre lionês, eu já ouvi esse termo, hein? O mestre lionês Allan Kardec, né, que nasceu em Lyon, na França, está aqui nessa capa, ó. Junto com, imagino aqui que seja uma figura da Madame Amélie Boudet, sua digníssima e maravilhosa esposa, pessoa fundamental na vida dele. Bom, o capítulo que ainda estamos tratando é um capítulo longo nesse livro, é o capítulo 1, lembrando que ele tem 3 diálogos, diálogo com o crítico, já fizemos lá 3 vídeos sobre isso. Estamos agora estudando, dando continuidade ao diálogo com o cético. Relembrando rapidamente, o diálogo com o cético é um que ele divide em vários tópicos, temas diferentes no diálogo. E hoje trataremos de um deles, fraudes nos fenômenos espíritas. Uma última e rápida recordação, todos esses vídeos, todos os capítulos, desde a apresentação da obra por Herculano Pires, o prólogo de Allan Kardec, todas as leituras e tudo que a gente seguiu até agora está numa playlist própria aqui no canal, viu? Clica lá em playlists, tem lá uma que chama O que é o Espiritismo. Eu já fiz 2 lives, farei uma terceira já, também trocando ideia, fica sempre mais interessante quando alguém contribui com o seu conhecimento, com o seu entendimento e com a sua interpretação. Como não é o caso disso agora, então vamos só de André Tarifa mesmo. Fraudes nos fenômenos espíritas. Argumento ou pergunta do visitante. O cético aqui está identificado como um visitante. Por acaso não se provou que à parte o espiritismo, tais fenômenos podem perfeitamente ser produzidos? Não se pode deduzir daí que não tenham a origem que lhes atribuem os espíritas? Olha a perguntinha dele. Olha, tem alguns casos, alguns fenômenos mediúnicos que são fraudes, né? Já foi possível identificar alguns. Não quer dizer que tudo é fraude? Olha a perguntinha dele. E vamos para as respostas, a resposta de Allan Kardec. De novo, ele vai começar perguntando para provocar o raciocínio e a própria dedução do visitante. Olha só. Resposta de Allan Kardec. Por que se pode imitar uma coisa, devemos acreditar que ela não exista? Que diria o senhor da lógica de quem pretendesse que, pelo fato de obter-se vinho de champanhe com água de Celtis, todo vinho de champanhe seja água de Celtis? É privilégio de tudo quanto é notável dar lugar às falsificações. Olha só. Primeira coisa, se existe falsificação, é porque existe o original. Então, se estão tentando falsificar fenômenos mediúnicos, e eles existiam naquela época, ainda existem hoje, significa que você está falsificando algo que existe no original. Um produto falsificado, ele é a cópia de um produto original, né? Vamos usar uma coisa muito comum nossa, grifes de camisa, de marca, de bolsa, de tênis, etc e tal, relógios, né? Tem muito. Se você tem lá uma imitação daquela marca, é porque a marca original existe. E ele usa aqui o exemplo da água Celtis, água de Celtis e champanhe. Eu pesquisei rapidamente, mas dá para dizer que é uma água gaseificada. Muito bem. A champanhe é um tipo... Nossa, agora eu vou ser bem ignorante porque eu não entendo nada disso, hein? Mas vou até deixar a champanhe de lado. Vamos pegar o caso de um legítimo espumante, tá bom? Um espumante bacana, de uma vinícola legal. Você pode imitá-lo pegando uma água gaseificada e misturando um suco de uva, por exemplo? Pode, né? É óbvio que a qualidade não será a mesma, mas é uma imitação do original. Então eu tenho lá um espumante maravilhoso, produzido por a vinícola tal, com a uva Y e etc e tal, que ficou lá aquele tempo todo maturando, envelhecendo,
E aí eu vou lá, pego lá uma água gaseificada, misturo um suco de uva e tento emular, tento simular, imitar um espumante. É isso aqui que Allan Kardec falou para ele, olha, não é porque não é porque existe uma falsificação que tudo seja falsificação. Vamos continuar com Kardec. Alguns prestidigitadores imaginaram que a palavra espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias de que era objeto, calhava a exploração e, para atraírem o público, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como dantes simularam a clarividência sonambúlica. Partindo daí, os burlões aplaudiram, exclamando: aqui temos o espiritismo. Quando apareceu em cena a engenhosa produção dos espectros, não se disse por toda parte que o golpe de graça tinha sido vibrado no espiritismo? Eu vou fazer uma pausa aqui. Se você que está assistindo esse vídeo leu alguma biografia de Kardec, eu li duas, ou assistiu o filme, né? O filme foi feito com base em uma biografia de um jornalista, aliás, uma belíssima biografia. No filme você vai ver a cena onde ele está num teatro, ainda longe de estudar os fenômenos mediúnicos. Allan Kardec está num teatro fazendo a contabilidade, né? Escrevendo os livros fiscais e contábeis do dono do teatro. E ele testemunha um espetáculo feito com equipamentos, roldanas, ímãs, eu nem peguei os detalhes, onde ele fazia o apresentador do espetáculo para uma plateia lotada, fazia uma demonstração mecânica de mesas que seriam mesas girantes, que flutuavam, que subia, que descia, e a audiência acreditava que aquele fenômeno se dava pelos espíritos. E, pasmem, se você assistiu o filme você vai lembrar, se não assistiu vai assistir porque está disponível nos streamings que nós temos aqui. As pessoas faziam perguntas de cunho pessoal, tentando tomar decisões fundamentais para a sua própria vida, ouvindo aquele espírito que sequer existia. Era uma armação mecânica. O diretor do teatro dava risada na cena, né? Falava, nossa, isso aqui é melhor que uma peça tal. Olha como era sério isso, né? E ainda é muito sério quando se trata de coisas de outros fenômenos mediúnicos, mas que não necessariamente vêm de espíritos sábios ou melhores conhecedores do que nós. Bora continuar aqui com Kardec. Antes de pronunciar uma sentença tão decisiva, deviam certamente refletir que as asseverações de um escamoteador não são o Evangelho, e verificar se havia perfeita identidade entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante antes de certificar-se de que não se trata de uma pedra falsa. Eu tenho que parar de novo. Olha só, voltando para a cena que eu falei do teatro, as pessoas perguntavam para o ilusionista que fazia aquele malabarismo com as mesas lá, imitando as mesas girantes originais, faziam perguntas que poderiam mudar a sua vida, tomar uma decisão profissional e etc e tal. E aí, ninguém pensou que aquilo poderia ser uma imitação, não tomaram o cuidado de conferir, certo? Mas se fosse uma questão material, e aqui vem a colocação que Kardec faz, eles confeririam, né? Eu vou pagar caro por uma pedra que eu acredito ser brilhante sem antes conferir se ela não é falsa? Não, né? E é isso que Kardec fala. Olha, ninguém compra um brilhante antes de certificar-se de que não se trata de uma pedra falsa. Para coisas espirituais, para coisas... eu achei muito, muito incrível isso aqui, viu? Parece que as pessoas não param para pensar. Olha, não estou generalizando, pelo amor de Deus, porque é lógico que nem todo mundo tem que ter muito conhecimento, né? Por isso que nós estamos aí batalhando para aprender mais, para conseguir compartilhar um pouquinho com as pessoas. Nem todo mundo tem esse trabalho ou precisa ter. Mas se eu quero acreditar, se eu quero entrar num lugar, conversar com um médium e achar que aquele conselho pode ser muito importante para a minha vida e entregar, às vezes, o meu destino a uma decisão
compartilhada ou dividida por um médium, ou quem eu acredito ser o médium, é fundamental que eu, pelo menos, me certifique que aquilo é real, ou que aquele espírito realmente é alguém que pode me ajudar, que me ama. Isso nós vamos um pouquinho mais para frente, porque vai ter um outro tipo de atrapalhação aqui aos casos mediúnicos. Por pouco acurado que fosse o estudo, tê-los-ia convencido de que os fenômenos espíritas se realizam em condições muito diversas e, além disso, teriam verificado que os espíritos não cuidam de provocar o aparecimento de fantasmas e muito menos ainda de previsão de futuro, como fazem as ledoras de sorte. Nem preciso, né, traduzir o que o nosso amigo Allan Kardec fala aqui. Só a malevolência e uma insigne má fé poderiam associar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia a finalidade, as práticas, as fórmulas e as palavras sacramentais de todas estas. Outros existem que não hesitam em comparar as reuniões espíritas às assembleias do Sabbat, em que se aguarda a hora fatal da meia-noite para a invocação dos fantasmas. Vou fazer uma pausa, porque a partir daqui ele começa a falar o seguinte: de outros fenômenos mediúnicos, aí sim existem, não dá para negar que em feitiçaria e em magia existem fenômenos mediúnicos. Dá para negar? Não. Se ele é legítimo, um fenômeno de magia e feitiçaria de verdade, é bem provável que existam fenômenos mediúnicos, né? Então, mas quer dizer que é espiritismo? Vou repetir aqui 4 observações. O espiritismo repele a finalidade, as práticas, as fórmulas e as palavras sacramentais em magia e feitiçaria. Então, uma coisa é você usar o fenômeno mediúnico com toda a carga moral que o espiritismo traz, quer dizer, usar essa mediunidade para um propósito, para o bem, e outra coisa é fazer esse fenômeno mediúnico com algum interesse, ainda que seja frívolo, né? Invocar fantasma. Vou usar um exemplo muito brasileiro e muito atual. Você está andando na rua, aqui em São Paulo tem muito, e está lá colado no poste assim: traga o seu amor de volta. Olha, alguns dão até o prazo, hein? Alguns dão até o prazo, em tantos dias. E você vai lá naquela pessoa que se apresenta com algum tipo de mediunismo, ou às vezes na boa, às vezes é só um charlatão mesmo. Mas alguns são mesmo médiums que se comunicam com espíritos nessa faixa vibracional, porque esses médiuns fazem isso com pagamento financeiro. Então você pensa bem: dai de graças o que de graça recebeste. Para eles isso não existe. Esse é um preceito cristão. O médium que trabalha dentro do preceito cristão jamais cobraria por uma consulta mediúnica. Essas pessoas e o médium do poste que promete trazer o amor de volta cobram. Dá para eu falar que aquilo não tem fenômeno mediúnico? Não, pode ser que tenha mesmo, mas a prática é abominável dentro do espiritismo. Logo, nem é espiritismo. Outros casos muito famosos que me pulam a cabeça, eu não quero citar nomes, mas todo mundo conhece médiums muito famosos que aparecem em programas de TV, reportagens por aí a 4, que usam da sua mediunidade, em especial para curas do corpo físico, algumas mais ou menos sucedidas, bem-sucedidas, e recebem pagamento por isso. É porque ele é um médium que ele é espírita? Não. Aliás, se ele recebeu um pagamento por isso, claramente ele não é. Ainda que a intenção tenha sido boa, ainda que seja curar alguém. Se ele aceitou um pagamento, um presente, um regalo, etc. e tal, ele não é um médium espírita. Ele não usa, vou usar um termo claro e direto, ele não usa a mediunidade dele com Jesus, para ser claro e direto. Então, você imagina que Jesus, ao curar algum daqueles que curou, durante a sua passagem, tenha cobrado alguma coisa, tenha pedido algo em troca, tenha aceitado algum presente?
Esse é um médium espírita dentro de um fenômeno mediúnico, dentro do padrão moral do espiritismo. Vamos continuar com Kardec, já estamos caminhando para o final. Um meu amigo espírita encontrava-se um dia assistindo à representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Chega a cena das bruxas, ouviu este último dizer ao vizinho: bom, agora vamos assistir a uma sessão espírita. Falta-me o assunto para o próximo artigo. Vou saber agora como é que essas coisas se passam. Se estivesse por aqui um desses loucos, ia lhe perguntar que papel desempenharia nesse quadro. Olha o comentário que ele faz, que ele, numa cena de bruxas, dentro de uma peça de Shakespeare, ele viria uma cena de espiritismo e de cara taxa todos os espíritas como loucos. Falar, se tivesse um desses aqui, eu ia perguntar se é assim mesmo. Ao que o amigo espírita e amigo de Allan Kardec responde: sou um deles, respondeu-lhe o espírita, e eu lhe digo que me seria impossível encontrar o meu lugar ali, pois, muito embora tenha assistido a centenas de sessões espíritas, nunca vi nas mesmas algo que se assemelhasse a essa cena. Se o senhor veio aqui colher os elementos para o seu artigo, este não primará pela veracidade. Muitos críticos, diz Allan Kardec, não dispõem de base mais sólida do que essa. Quer dizer, ele numa peça teatral, numa cena de bruxas, acreditou e ia escrever sobre espiritismo com base numa cena de bruxaria, numa peça de Shakespeare. Infelizmente eu nem conheço a peça para dar mais detalhes, mas é um exemplo claro, né, de como fraudes nos fenômenos espíritas se manifestam de qualquer forma e como, principalmente quem não conhece, de novo, olha isso eu estou aqui no começo do livro, gente, estou no começo do livro e olha quantas vezes eu tenho que repetir isso. Pessoas que criticam normalmente não conhecem. Pessoas que fazem afirmação de que existem fraudes e taxam rotulam o espiritismo todo como fraude porque viram fraudes antes, é porque não conhecem o espiritismo, porque senão não fariam esse tipo de acusação. Finalzinho, vamos lá. E sobre quem? Pergunta agora Allan Kardec. E sobre quem, se não sobre os que se manifestam tão sem recursos fundamentais, cairia o ridículo? Quer dizer, quem é ridículo? O espiritismo, quando é acusado falsamente por uma fraude de alguém que não é espírita, ou essa pessoa que fez essa acusação sem sequer conhecer? Quem é o ridículo aí? Último parágrafo. Quanto ao espiritismo, longe de ressentir-se, seu crédito vem aumentando, por obra desses mesmos que engendram as maquinações, despertando a atenção de personagens que nem mesmo conheciam, induzindo-as ao exame da questão e aumentando o número de adeptos, visto que vem, por fim e infalivelmente, a convicção de estar se lidando não com um passatempo, mas com um assunto seríssimo. De novo, da mesma forma que Allan Kardec despertou para os fenômenos mediúnicos através de fenômenos físicos, ele diz o seguinte aqui: estas pessoas que promovem falsas manifestações espirituais, de qualquer forma, colaboram para a divulgação do espiritismo, na medida em que despertam naquele que assistiram a curiosidade pelo assunto. E, lógico, e logo, quem corre lá para conhecer mais, para se informar mais e entender melhor, principalmente o cabedal todo, né, o material todo, as diversas nuances do espiritismo, principalmente o código moral, as explicações, a ciência toda testada para fundamentar a doutrina, esses ficam e se tornam novos adeptos. Brilhante Allan Kardec, né? Beijo no coração de quem teve paciência de me ouvir, me assistir e acompanhar comigo isso até agora. Volto semana que vem. E espero que dessa vez mesmo com uma live, porque vai ser muito mais interessante, muito mais legal. Ninguém aguenta ficar me ouvindo esse tempo todo, né? Sinto muito por vocês. Brincadeira, eu faço com muito amor, faço com muito carinho, porque estou aprendendo. E na medida que eu aprendo, eu gosto de compartilhar o que eu aprendo com alguém.
Se você não concorda, se você entendeu de maneira diferente, por favor, comenta aqui comigo, porque estaremos aprendendo juntos, desenvolvendo esse conhecimento juntos, né? É muito mais legal, é muito melhor. Aqui embaixo tem o link para o Kardecpedia e o link onde você pode pegar o livro todo em PDF gratuitamente na internet. Tá legal? Até o próximo encontro e vamos seguir com Kardec.